Você gosta de manjar turco? A feiticeira fica furiosa diante da comilança e da boa vida. Contudo, ela também oferece a Edmundo o manjar turco encantado, aquele que quem o provasse ficaria querendo sempre mais e mais, e chegaria a comer, comer até estourar. Esse é um trecho do livro Viva como um Narniano, do Joe Rigney. A gente inclusive leu ele no episódio passado. Você pode nunca ter ido a Nárnia, tururu, mas eu tenho certeza que você já provou do manjar turco encantado e provavelmente você gosta dele. Eu sou a Maria Paula, gosto muito de falar, por isso Maria Parla. Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio da nossa série Comer para a Glória de Deus. No episódio passado, vimos que comer é bom. Essa parte você já sabia. Mais do que isso, vimos que comida boa reflete a bondade do nosso Deus maravilhoso. Porém, desde Gênesis 3, as coisas boas que Deus criou são deturpadas. Isso também afetou a comida. Hoje vamos dar o primeiro passo na trilha de exploração do assunto, como distorcemos a bondade de Deus na criação das comidas gostosas e papilas gustativas e o que eu quis dizer com manjar turco encantado. Ou seja, a gente vai passar alguns episódios entendendo sobre, de fato, como é que a gente faz essa distorção da graça, da bondade de Deus e como solucionar isso, né? Qual é a solução para essa nossa distorção? E aí vocês vão entender o que eu quis dizer com manjar turco encantado. Vocês já leram O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis? É um dos 7 volumes de As Crônicas de Nárnia. Nele, Lewis nos mostra de forma muito sutil o processo de ultrapassar os limites dos prazeres criados por Deus. Como nos tornamos vulneráveis, como cedemos e quais são as consequências disso. Eu acho muito legal como o Lewis é um gênio e ele consegue abordar tantas coisas de uma forma que, assim, é simplesmente tipo a história acontecendo, sabe? Eu acho ele muito genial. A partir desse episódio, vamos ter chuvas de citações do C.S. Lewis, então a gente vai precisar entrar um pouco nas obras dele para poder entender tudo direitinho. Preste atenção e seja paciente. Vai fazer sentido e vai valer a pena no final. Aviso: esse episódio contém spoiler. Se bem que o livro foi lançado há 74 anos e até virou filme em 2005, então acho que não configura spoiler mais, né? Bem, você foi avisado. Era uma vez, eu tô sentindo uma avó pegando um livro velho ilustrado contando uma fábula para os seus netinhos. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa conta a história de 4 crianças que se depararam com um guarda-roupa mágico que levava a um mundo mágico chamado Nárnia. Lúcia é a mais nova dos 4 irmãos e a primeira a conhecer Nárnia. Lúcia é sábia e amorosa, diferente de Edmundo, seu irmão, que é tolo, rude e maldoso. Lúcia conhece Nárnia e imediatamente vai contar para os irmãos tudo o que viu e ouviu. Ela falou do fauno que encontrou e da feiticeira branca. Eles não acreditaram nela, não deram ouvidos ao que ela tinha a dizer, acharam que ela estava mentindo e ela ficou muito triste. Edmundo, tentando zombar de Lúcia, entra no guarda-roupa e acaba chegando a Nárnia, desconfiado, amedrontado e certamente despreparado. Lúcia sabia, pelo menos um pouquinho, sobre as belezas e os perigos que ele encontraria lá. Poderia tê-la ajudado, mas ele não quis saber. Com frio e muito medo, o desavisado de Edmundo dá de cara com a feiticeira branca, uma senhora terrível, mas encantadora e dissimulada. Informações importantes sobre a feiticeira branca. Ela se diz rainha de Nárnia, mesmo não sendo rainha de nada. Ela é arrogante, egoísta, fria, má e odeia a alegria. Um dia, ela lançou um feitiço sobre a terra de Nárnia, de forma que é sempre inverno, mas nunca Natal. Acontece que o feitiço dela não é tão poderoso assim, e pode ser quebrado quando 4 crianças humanas, filhas de Adão, entrarem em Nárnia e se unirem a Aslan, o verdadeiro rei. Quando a feiticeira encontra Edmundo, ela se preocupa com a possibilidade bem plausível do seu reinado chegar ao fim. Ela precisa impedir que os filhos de Adão se unam a Aslan. Qual é a tática? Destruí-lo de uma vez por todas e revelar sua real identidade? Não. Ela oferece abrigo, calor e proteção ao desamparado Edmundo. Ele se sente mais confortável ao lado dela. Com lábios bajuladores, ela oferece uma bebida quente muito agradável e pergunta o que ele quer comer para acompanhar, e trata de providenciar magicamente o que ele deseja. Cada pedaço
Era completamente doce e leve, e Edmundo nunca provara nada tão delicioso. Agora estava bem aquecido e muito confortável. Não há nada de errado em conforto, abrigo, proteção e comidinha gostosa. Não se engane, os prazeres, a paz e a alegria foram criados por Deus, no caso de Nárnia, por Aslan, o grande leão. O problema é que a feiticeira, usurpadora como é, usa da criação de Aslan para atrair e enganar Edmundo. Tolamente ele aceita o consolo falso de sua maior inimiga, que almejava sua destruição. Já aconteceu com você? Comigo também. Continuando a história. Enquanto ele comia, a rainha lhe fazia perguntas. No começo, Edmundo tentou se lembrar que é grosseiro falar de boca cheia, mas logo se esqueceu e só pensava em devorar quanto manjar turco conseguisse, e quanto mais comia, mais queria comer. E nunca se perguntou por que a rainha era tão curiosa. Ela conseguiu que ele lhe contasse que tinha um irmão e duas irmãs, e uma de suas irmãs já estivera em Nárnia e ali encontraram um fauno, e que ninguém além dele, de seu irmão e de suas irmãs, sabia coisa alguma sobre Nárnia. Ela parecia especialmente interessada no fato de que eles eram 4 e voltava sempre a esse assunto. Parece que também temos manjar turco em nosso mundo, não é mesmo? Quantas vezes não nos vemos amedrontados, com frio, sozinhos, e encontramos consolo, entre milhões de aspas, à mesa do inimigo comendo manjar turco? Falar assim pode soar pesado, mas é a realidade. Deus nos chama a levar a Ele nossa dor, lançar sobre Ele as nossas ansiedades e descansar nele. Em meio à aflição, somos chamados a buscar consolo na comunhão com Deus. Mas o mundo, a carne e o diabo propõem manjar turco encantado. Quando comemos uma torta inteira de amora no jantar, trocamos a comunhão para nos sentarmos à mesa do inimigo, buscando consolo. Edmundo não sabia quem era a feiticeira, quais eram seus objetivos, nem do que ela era capaz. Isso não tira a culpa dele, mas atenua. A quem mais é dado, mais será cobrado. Você que está ouvindo esse podcast sabe quem é seu inimigo, o que ele quer e do que ele é capaz. Ele promete vida em abundância, mas veio para matar, roubar e destruir. Note mais uma coisa. Presentear o Edmundo com manjar turco não era o objetivo final da feiticeira. Afinal, ela nem gosta dessas coisas. Aslan é quem gosta de presentear os seus com prazer e alegria. Ela se aproveita da fraqueza de Edmundo para torná-lo ainda mais vulnerável, aprender sobre ele e seus irmãos e traçar uma estratégia para destruí-los e perpetuar o seu reino. Consegue perceber as semelhanças com o nosso mundo também? Além de trocarmos o maravilhoso banquete de Deus para nós por pacotes de Doritos e potes de sorvete, quando cedemos à gula vez após vez, nós nos tornamos mais e mais vulneráveis a outros ataques de Satanás. Abre aspas. Por fim, todo o manjar turco havia terminado, e Edmundo encarava muito fixamente a caixa vazia, desejando que ela lhe perguntasse se queria um pouco mais. Provavelmente a rainha sabia muito bem o que ele estava pensando, pois sabia, apesar de Edmundo não saber, que aquele era um manjar turco encantado, e que quem o provasse uma vez desejaria cada vez mais, e se lhe permitissem, continuaria comendo até explodir. Preciso falar mais alguma coisa? Meu ponto aqui já é óbvio ululante. A gente, além de pecador, ainda é burro. Somos tolos, ingênuos, inexperientes. A gente se deixa enganar com uma facilidade. Cabe aqui uma palavra sobre continuar comendo até explodir. Teorias da conspiração à parte, o objetivo da indústria de alimentos é produzir manjar turco encantado, tá? Eles pegam toda sorte de açúcar e gordura saturada, coisas que o sistema de recompensas ama, realçadores de sabor e tudo mais que seja necessário para você querer comer cada vez mais um produto de qualidade duvidosa. Esses alimentos apelativos, com muita gordura, muito açúcar e tudo mais, são chamados de hiperpalatáveis, e eles estragam o nosso paladar. Sabe por que a gente acha comida de verdade sem graça? Porque ultrapassamos os limites. O consumo exagerado de alimentos, principalmente os que têm baixa qualidade nutricional, desregulam o sistema de recompensas. Já ouviu falar de resistência à insulina? Ela acontece no cérebro também, de forma que você acaba precisando de estímulos mais e mais fortes. Isso te faz querer comer coisas mais e mais doces, mais gordurosas, mais saborosas em maior quantidade. Mais e mais e mais e mais. A gente entra num ciclo vicioso. Atenção!
Isso é muito diferente de vício em açúcar. Vício em açúcar não existe. Você já viu alguém vender a televisão de casa para comprar chocolate? Assaltar o mercado para roubar pacote de açúcar? Eu também não. De volta a Leão, a feiticeira e guarda-roupa, Edmundo encontra Lúcia, que fala para ele sobre a feiticeira branca e sua real intenção maligna. Porém, Edmundo já se sentia desconfortável por ter comido doces demais, e quando ouviu que a dama com quem travara amizade era uma perigosa feiticeira, sentiu-se mais desconfortável ainda. Mas ainda queria provar aquele manjar turco outra vez, mais do que queria qualquer outra coisa. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, só acontece em Nárnia isso, que no planeta Terra não tem nada a ver. Pare e pense um pouquinho. Além de não entregar o que prometeu, a gula ainda deixa a gente mal. Muito mais do que a sensação de estufamento e culpa, traz prejuízos a longo prazo, ganho de peso, obesidade, diabetes, mais propensão à depressão e ansiedade, dores no corpo, indisposição, o intestino que não funciona direito, ora diarreia, ora constipação e um monte de outros problemas. Não compensa, e ainda assim a gente continua querendo provar aquele manjar turco outra vez, mais do que qualquer outra coisa. Nosso problema é que a gente se contenta com muito pouco. Deus nos deu a si mesmo. Nós temos acesso à fonte de toda alegria e satisfação e a gente prefere 2 pratadas de macarrão e uma Coca 600. Péssimo negócio, coração. É justamente isso que vamos explorar no próximo episódio. Nós não comemos demais porque queremos prazer demais, mas porque nos contentamos com prazer de menos. Vou dar um tempinho para você refletir sobre essa frase aí. Quando... ela não é minha, tá? É uma paráfrase do C.S. Lewis, ele que fala isso. Quando nós damos à comida o lugar que pertence somente a Deus, fazemos como o povo de Israel em Jeremias 2,13. Abandonamos a Deus, manancial de águas vivas, e cavamos cisternas rotas que não retêm as águas. É idolatria e uma tolice tremenda. Como quebrar esse ciclo vicioso? Fica aí o questionamento. Ainda tem muito para falar sobre esse assunto, muitas ideias e aspectos para explorar. Não deu para falar tudo, senão esse episódio teria 5 horas e ninguém ia ouvir. Foi só o comecinho, então, por favor, assista os próximos episódios. Exclamação, exclamação, exclamação. Por hoje, acho que eu já botei minhoca o suficiente na sua cabeça. Para encerrar o podcast, quero compartilhar 3 indicações de obras que têm a ver com o que conversamos hoje e conversaremos nos próximos meses. A primeira é uma música chamada Illicit Affairs, da pensadora contemporânea doutora Taylor Swift. A Bíblia compara adultério com idolatria diversas vezes. Interprete partindo desse pressuposto e você vai entender o que eu digo. Na música, ela fala sobre a tristeza que é, né? Você ser a outra num relacionamento. Meio Marília Mendonça, mas enfim, é muito interessante. Lembra de que a gente é idólatra e isso é comparável com adultério, que você vai sacar. Em segundo lugar, não em ordem de importância, tá? Pelo amor de Deus, um sermão do Piper. Eu não sei se tem em português. Traduzindo livremente, seria: aprecie a Deus, engrandeça, glorifique a Cristo e ame as pessoas, o caminho do hedonismo cristão. Eu comecei a fazer uma transcrição para traduzir esse sermão em 2016. Eu nunca terminei. Alguém tem interesse? Dependendo, se tiver quórum, eu termino. E por fim, Organize Suas Emoções, da Editora Fiel. Não me atreveria a pronunciar o nome dos autores. Não sei pronunciar. Enfim, mas é da Editora Fiel. Se procurar, você vai encontrar, tá bom? Se Deus quiser, não somente viverei, mas também publicarei novos episódios do podcast a cada dia 15 do ano de 2024. Nesse mês de março, não foi possível, Deus não quis. Ainda bem que eu falei que era só se Deus quisesse, porque, enfim, não foi possível. Então, fique esperto, bota um lembrete e anota na agenda para você não perder nada. Você também pode me seguir no Instagram, @amariaparola, para aprender mais sobre o assunto da alimentação para a glória de Deus. E eu também estou abrindo uma empresa com minha amiga e sócia Natália Macedo. E o Instagram da empresa é @_nutriinova, porque a gente fala de nutrição e propõe soluções fora da caixinha, assim, inovadoras, para você usar a nutrição na sua vida. E a gente está fazendo um e-book
vai sair em breve, então fica de olho nisso também, porque vai ter preço promocional nos primeiros dias. É isso, para esse e os próximos 3 ou 4 episódios eu usei e usarei como base principalmente a Bíblia, o livro Plena Satisfação em Deus, mais sermões do Piper, muitos livros do Lewis, As Coisas da Terra do Rigney e, além desses, alguns artigos científicos, artigos do Desiring God e outros livros, podcasts e afins. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Se esse podcast foi edificante para você, avalia e compartilha para o conteúdo alcançar e abençoar mais gente. Eu sou nova nisso, então aceito feedbacks. Até o próximo episódio, tá? Se você assistiu esse episódio, você vai ter que assistir o próximo, porque eu não terminei o meu raciocínio. Beijo!